debates filosóficos, né? Hoje a gente vai ter 3 mesas, e a primeira mesa se inicia agora, de filosofia e educação, e eu tenho o prazer de mediar essa mesa com o Celso e com a Karen. Antes de passar a palavra a eles, eu queria lembrar alguns informes. A lista de presença está rolando aí, então eu peço, por gentileza, que vocês assinem, porque para fazer jus à certificação é preciso ter 75% de presença, ou seja, no mínimo 3 das 4 listas têm que estar assinadas, né? Eu lembro também que a gente está transmitindo, né, ao vivo pelo YouTube, no canal do Prof. Filo, né? E eu dou início, então eu vou apresentar o Celso vai começar a sua exposição, eu passo a palavra depois para o Celso, depois eu apresento a Karen e passo a palavra para a Karen. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês dois, é uma honra. E o Celso Moraes Pinheiros, ele é professor do Departamento de Teoria e Prática de Ensino, né, meu colega de departamento. Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade de Toulouse. E é pós-doutorado pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia da educação, ética e filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, Kant, Rawls, ensino de filosofia pela educação, filosofia política e ética, cosmopolitismo, filosofia do direito, direitos humanos. É coordenador do curso de especialização em filosofia e educação, ética, política e educação, na UFPR, e professor do mestrado profissional em filosofia da UFPR. Dentre a produção do Celso, eu destaco o seguinte artigo: Cosmopolitismo, Cidadania além dos Estados, que saiu em 2020 pela revista Ética, da Santa Catarina, e um livro publicado, Kant e a Educação, Reflexões Filosóficas, que saiu pela editora da Universidade de Caxias do Sul. Bom, sem mais delongas, eu passo então a palavra ao Celso, cujo título da exposição é Etapas do Desenvolvimento da Educação em Kant. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Agradecimento especial para a Poliana e para o Mauro pelo convite que nos fizeram para organizar, para montar essa mesa, né? Eu acho bastante interessante, nessa proposta de conversas, diálogos, né, filosóficos, a gente sempre está trazendo essa possibilidade dessa aproximação da filosofia com a educação. Isso é uma coisa que me é cara. Há muito tempo eu venho trabalhando com isso, não apenas pelo fato de ter uma formação básica, né, total, diria, da graduação até os pós-doutorados em filosofia, e trabalhar no setor de educação do UFPR. Então, essa aproximação, para mim, ela é uma aproximação muito rica, mas ela não se faz por acaso. Ela se faz principalmente pelo fato de que, no meu ponto de vista, existe uma indissociabilidade entre a possibilidade de se falar filosofia e falar educação. Quando se fala filosofia, se fala educação. É um processo que é interno do próprio fazer filosófico, a potencialidade ou a capacidade de se transmitir isso que se faz. Esse é um dos pontos que, como eu falei agora, ele me é caro e ele continuamente faz parte das minhas pesquisas, do meu problema. Quer dizer, de que forma eu posso trabalhar com isso, que seja a educação, desde um ponto de vista filosófico. E, para isso, mais do que ficar pensando apenas, né, não que não se pense, mas pensando apenas em metodologias, em práticas, em questão do ensino, eu me preocupo muito em ver como a filosofia trata das questões da educação, mesmo que não diretamente. Isso é muito comum a gente começar a ver, por exemplo, é normal a gente estudar filosofia antiga, começar com Platão,
e só se tocar ou achar que a única passagem de Platão que diz respeito à educação é o livro 7º da República, né? Isso é um engano, quando a obra toda de Platão diz respeito a um processo de educação. E por aí a gente vai para Aristóteles, por exemplo, se pega a Política de Aristóteles, ele pode ser lido como um livro de educação, né? E isso, eu poderia ficar aqui a tarde toda discorrendo sobre isso, né? Inclusive vou evitar fazer isso, o Mauro já está aqui me policiando no meu lado, ele já está do meu lado, que é para evitar que eu fale demais. E eu foquei hoje, então, quando surgiu esse convite para compor essa mesa, eu pensei, eu vou trabalhar com um texto que eu acho que é fundamental para a gente pensar e conhecer um pouco do Kant, conhecer um pouco essa relação que eu estou falando entre filosofia e educação, e também porque é um texto pouco lido, pouco trabalhado de Kant, né? Parece que nós temos uma visão de Kant que é sempre aquela que Kant escreveu a crítica da razão pura. E há um esquecimento, no sentido pleno desse termo, do que ele significa, das demais obras kantianas, tanto as pré-críticas, que são obras fundamentais e importantes, mas especialmente aquelas que ele foi escrevendo ao longo do período em que ele escrevia as 3 críticas. E aqui nós vamos encontrar os textos antropológicos, os textos políticos e os textos pedagógicos. E eles são pouco trabalhados, talvez, eu não sei se por falta de tempo ou falta de oportunidade. Isso é uma coisa que vem acontecendo há algum tempo já, com algumas modificações ao longo desse tempo. Eu tenho notado que a gente tem visto um aumento dos trabalhos em cima desses textos de Kant, mas então eu resolvi trazer isso por conta também dessa discussão para a gente pensar um pouco a partir de Kant, como a gente poderia pensar um pouco sobre a educação, essa relação da filosofia com a educação, e também sobre a educação hoje, educação contemporânea, né? O modo como eu vou apresentar aqui é um modo que diz respeito especialmente ao texto de Kant, que se chama Sobre a Pedagogia. É um texto que demorou para entrar um tempo para entrar nas edições da academia, por causa da autenticidade, porque não é um texto assinado por Kant, né, no sentido de ter sido escrito por ele, mas sim por um aluno de Kant, que é o Theodor Rinck. Quem escreve e compila essas notas, são notas de aulas que Kant deu em vários períodos. Só para comentar com vocês como isso funcionava naquela época, né, na Prússia, todos os professores de filosofia, no caso Kant, Universidade de Königsberg, eles tinham também que dar, era obrigação deles darem o que eles chamavam de cursos de pedagogia. O curso de pedagogia é um curso sobre educação, sobre como tratar essa transmissão do conhecimento de forma própria, né? E o Kant se ocupa disso ao longo de vários semestres, né, de vários anos, na verdade, nós temos aqui, e o Rinck fez uma compilação desses textos e publica, posteriormente, esse texto que se chama Sobre a Pedagogia, que só mais tarde, após a morte de Kant, mais ainda passado um período, é que ele é assumido nas edições da Academia como original. Portanto, ele é, hoje, compreendido como texto original, mesmo porque as passagens de Kant, nesse texto sobre a pedagogia, são encontradas em vários outros textos. Em especial, eu poderia dizer assim, são textos como, desde a Crítica da Razão Pura, eu encontro passagens, a fundamentação da metafísica dos costumes, a própria metafísica dos costumes na doutrina do direito e na doutrina da virtude, antropologia desde um ponto de vista pragmático, ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolítico e o conflito das faculdades, entre outros textos, reflexões, etc., né? Ou seja, são pinceladas que nós vamos encontrando ao longo dos textos de Kant, onde ele escrevia isso, provavelmente isso conta a história, né? Ele escrevia isso e, ao dar aula, ele comentava isso, e muitas vezes ele até discutia com os alunos alguns pontos de vista que ele ia colocar em outras obras. E, essencialmente, esse texto também tem uma característica muito interessante sobre a pedagogia, porque ele é uma conversa com Rousseau, né? O Kant debate com Rousseau. Me parece assim, e isso, inclusive, eu já escutei de um professor que hoje é professor de Pelotas, que estava trabalhando no doutorado dele na Alemanha, e ele fez uma pesquisa muito, muito grande sobre toda a obra dessa época, desde das escolas de base, da Dessau, etc., que o Kant cita.
E é interessante de perceber que, em alguns momentos, existe essa ideia de que o Kant dava as aulas com o texto de Rousseau como base, né? Principalmente o Emílio. Então, a gente vai encontrar passagens aqui onde ele cita diretamente Rousseau e outras não. Mas também a gente vai encontrar citações de Locke ao longo desse texto, como se ele estivesse discutindo sobre Locke, né? Lógico que eu não vou trabalhar com o texto inteiro, eu vou passar apenas um panorama geral dessas etapas do desenvolvimento da educação, que eu acho que já dá uma visão, assim, mostrando o modo como Kant pensa a educação, né? Se pudesse mudar o primeiro slide, por favor. Nesse primeiro slide aqui, eu busquei apenas, a título de reflexão inicial, algumas passagens pinceladas no início, na introdução do texto de Kant. Mas eu acho que já dá uma guia de como eu vou trabalhar aqui. Eu preferi manter a tradução original, né, que eu estou usando em português, essa tradução que é a única que existe, do Fontanella, do Francisco Fontanella, eu acho que isso tem que ser mantido, eu só estou fazendo essa ressalva aqui, pelo fato de ter ali a grafia homem, né? A gente entende hoje ser humano, mas Kant escreve, né? Nesse sentido, então, foi mantida essa coisa. Vamos ver que ao longo do meu texto eu procuro sempre mudar, alterar esse conceito homem para ou humanidade, humano, ser humano ou indivíduo, né? Mas, porque ele não se prende ao conceito homem, né? A masculinidade, por exemplo. Mas, de qualquer forma, fica aí a ressalva, né? A questão, essas 4 frases eu achei essencial para dar uma pista do que Kant está pretendendo trabalhar. Então, em uma das passagens, Kant fala o seguinte: o homem é a única criatura que precisa ser educada. Bom, aqui a gente já vê o papel fundamental para que serviria a educação para Kant, né? Quando há uma afirmação desse tipo, que o homem é a única criatura que precisa ser educada, o Kant já está nos dando pista do quão importante vai ser isso que ele vai chamar de educação, e esse processo de educação. E a segunda frase, eu acho que reforça isso de uma segunda passagem, reforça isso sobremaneira, aonde ele diz assim: o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. O que me pega aqui, o que me pegou aqui durante muito tempo de estudo, inclusive foi um dos meus pontos de estudo no doutorado, lá quando fiz o doutorado, início dos anos 2000, ele tinha a ver com essa questão do que seria esse verdadeiro homem para Kant, né? Esse modelo de homem, essa forma de ser humano. Isso aqui, na verdade, a gente poderia já dizer assim, a título rápido de colocação, que o Kant está falando da humanidade como um todo. E aí a gente vai entender a quarta frase, eu vou pular a terceira, que diz que ele é aquilo que a educação dele faz, porque o homem não é um ser acabado, não é um ser pronto, e isso Kant bate muito nesse ponto. Para ele não há esse determinismo da natureza. A natureza não nos determina, a natureza não determina o homem, portanto ele não é um ser pronto, acabado, ele é um ser que precisa se fazer, mas esse se fazer depende da educação, não é? Sem a educação, o homem não vai atingir aquela finalidade que o Kant vai chamar, que é essa de ser esse verdadeiro homem, que a finalidade dele é a moralidade, né? Já vamos chegar lá. E aí vem esse quarto momento, que é onde ele diz: a educação é uma arte. Isso é muito importante, essa colocação de Kant. Quando ele diz que é uma arte cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações. Eu vou abordar um pouco mais a questão da arte quando eu passar a leitura de uns trechos do meu texto aqui, então não vou me alongar aqui, mas eu quero só ressaltar essa ideia da prática dessa educação como arte ser aperfeiçoada por várias gerações, porque aqui tem uma quinta passagem que eu não coloquei aqui, porque ela vai aparecer ao longo do texto e ela vai ser o final da minha fala de hoje. É onde Kant vai dizer que não se educa um único indivíduo, mas se educa a humanidade. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental. Só que a gente já tem uma pista da onde o Kant está querendo e qual a importância do processo de educação do ponto de vista moral e do ponto de vista político. Tá? Então, isso eu acho muito importante a gente colocar como início, né? Se puder mudar, faz favor.
Aqui eu já estou começando a entrar no texto, mas são ainda passagens básicas para a gente começar a entender. A divisão que Kant faz inicial da educação, né? Ele vai dizer que eu tenho 3 tipos de formação no processo. Esse termo é muito usado por Kant, o processo de formação, de formar algo, né? E ele vai dizer, eu tenho 3 tipos: a primeira, a formação escolástica; a segunda, a formação da prudência; a terceira, a formação moral, que é a finalidade mesma, última da educação. A formação escolástica, para Kant, é aquilo que é a parte que ele chama de instrução, não é? Como ele diz ali, nessa pequena passagem, essa formação lhe dá um valor em relação a si mesmo como um indivíduo. Então, reparem, essas 3 etapas, escolástica, que é a instrução, a prudência, que é a pragmática, e a moral, elas têm um paralelo com aquilo que está lá na fundamentação da metafísica, né? A gente vai ler assim, por exemplo, na primeira, a instrução dá ao indivíduo um valor em relação a si mesmo, né? A segunda, que é a prudência pragmática, o prepara para tornar-se um cidadão. Então, primeiro dá um valor em si mesmo, depois ele pensa no âmbito maior, no âmbito da sociedade, onde ele diz a formação da prudência dá a esse indivíduo a possibilidade de tornar-se um cidadão, uma vez que está conferindo a ele um valor público. E o terceiro é o último momento, que é o momento da formação moral, que é onde Kant vai dizer que ele dá um valor que diz respeito à inteira espécie humana. Mais uma vez, aqui a gente poderia fazer um paralelo com a terceira formulação do imperativo categórico, né, que está lá na fundamentação da metafísica dos costumes, né? Tratar sempre aos outros como se fosse a humanidade como um todo, que é a questão da dignidade, né, que vai dar direito depois aos direitos humanos, quer dizer, que vai dar origem aos direitos humanos, etc. Quer dizer, a gente teria aqui toda uma ligação que seria possível a gente fazer. No próximo slide agora, eu já entro na parte do texto mesmo, propriamente, que é como eu vou mostrar, que é como o texto é dividido em Kant. Kant divide a educação em 2 períodos, ou 2 momentos, ou 2, aí depende do como a gente quiser ver. Um deles, o primeiro é o físico e o segundo é prático. Então ele vai chamar a primeira educação de educação física e a segunda de educação prática. A educação física, já diz, é o nome, né? Já diz, é aquela que o homem tem em comum com os animais, ou seja, o cuidado com a vida corporal. É a parte onde eu vou impedir a criança, por exemplo, de se machucar, de se ferir. É aquela onde vai resultar, por exemplo, num autor moderno, que eu também gosto muito de trabalhar, um autor contemporâneo, que é John Rawls. John Rawls, no texto dele, Teorias da Justiça, no capítulo 8º, ele fala de 3 momentos da formação do senso de juízo. John Rawls mesmo diz, eu sou um kantiano, né? Eu tenho meu pé em Kant, né? E ele vai mostrar como esse primeiro momento, estou falando de Rawls agora, ele vai falar de uma moralidade de autoridade, né? O Kant não usa esse termo, mas esse termo de moralidade e autoridade, mas ele fala desse momento da etapa física, que é aquela onde os pais, os tutores exercem uma autoridade sobre a criança, e, portanto, é a partir dali que se dá início ao processo de formação ou de educação em Kant. Esse primeiro momento também abarca uma questão da cultura, a gente vai ver isso, vai ver ao longo do texto, e a última, e a parte culminante do processo de educação em Kant, é aquele que ele fala, que ele chama de prática ou moral. É aquela, diz Kant, que diz respeito à construção, à cultura do homem para que possa viver como um ser livre. Então, a gente já vê que aqui é a ideia de Kant do processo de educação, né? Bom, agora no próximo slide, agora vai ficar aí um tempo esse slide aí, porque eu vou entrar propriamente agora nessa análise dessas etapas que Kant apresenta no texto dele sobre a pedagogia. Bom, essa educação física para Kant é o primeiro momento da pedagogia, é aquele que tem seu início no nascimento da criança, tá? É aquele primeiro momento, ele inicia lá. A preocupação de Kant vai em direção aos cuidados iniciais que se deve ter para com a criança, e se dirige a esse primeiro momento da educação, a saber, e isso é fundamental, disciplina.
Tá? Aqui já entra um conceito que eu acho que é importante, que vai ter um desdobramento importante depois, na obra toda de Kant, principalmente nas questões, quando a gente pega o texto dele, Ideia de uma História Universal do ponto de vista cosmopolita, onde ele fala sobre quem é aquele que poderia vir a ser o governante da cidade, né? E o Kant fala que esse é um árduo problema de quem é aquele que é o governante. Esse árduo problema aparece na pedagogia como quem é aquele que pode ser o professor. Tá? Então existe uma analogia aqui, um jogo aqui, entre esse que é o governante e o professor, porque eles têm essa questão de autoridade e porque, sob o domínio deles, há de se ter disciplina. Então essa questão da disciplina é muito importante em Kant. Tá? Nesse primeiro momento, onde a criança depende inteiramente do outro, que é esse momento inicial onde Kant começa a trabalhar, surge a primeira oportunidade para se falar de uma educação disciplinadora. É importante ressaltar que o caráter disciplinador da educação em Kant não detém apenas uma característica negativa e totalitária, como a gente poderia imaginar com esse termo, né? Disciplina, né? Parece algo negativo ou totalitário. Antes, a disciplina em Kant possibilitará e abrirá as portas para a obediência de nossas próprias leis. Estão lembrados da fundamentação da metafísica, quando ele diz que nós temos que obedecer a lei moral? Pois é. Por que na fundamentação da metafísica é lei? Porque ela exerce algum tipo de coação. E o Kant vai dizer, eu preciso aprender a ouvir a lei, antes de respeitar a lei. E é nesse momento que ele vai dizer que começa tudo isso, ou seja, começa o processo mesmo de poder ser moral. Aí diz Kant assim, aonde abre as portas para a obediência às nossas próprias leis. Ou, em outras palavras, eu diria, através da disciplina, aprendemos a pensar por nós mesmos, de modo autônomo, como requer a moralidade. Segundo Kant, o indivíduo humano, impulsionado por uma tendência natural, não se contenta jamais com aquilo que ele é. Ora, isso o leva a buscar sempre mais, a tentar ultrapassar os limites da individualidade e a se representar os ideais de paz, de educação e de sabedoria e conhecimento, por exemplo. Essa tentativa de suplantar o dado, de buscar um progresso que leve a sair do estado em que se encontra, faz com que o indivíduo progrida também moralmente. Isto é, o reino da razão é requerido para impulsionar o indivíduo no caminho do progresso moral. Esse reino da razão vai aparecer também na fundamentação da metafísica como o reino dos fins. Tá? O reino da razão, aqui, que é o que me interessa, é representado pela postulação de uma legislação universal possível a priori. Então, essa seria a representação de Kant disso que seria o reino da razão. Que, num primeiro momento, deve ser ensinado de modo, agora, pasmem, heterônomo. Kant está buscando a autonomia, mas ele diz assim, nós temos que partir da heteronomia. Tá? Porque não nos é dado. Né? Nós não somos seres determinados, então eu preciso de algo. E ele vai dizer, esse primeiro momento, então, é o momento da heteronomia. Então, esse reino da razão, ele deve ser postulado, ele deve ser possível, que é representado a postulação de uma legislação, no primeiro momento deve ser ensinado de modo heterônomo, enquanto ainda criança, mediante regras, máximas e prescrições a serem seguidas durante seu próprio desenvolvimento. Cabe à educação, então, buscar, sobretudo através da disciplina, o meio para formar e possibilitar à criança a compreensão dessas regras, dessas máximas. Pois desse aprendizado surgirá a capacidade do indivíduo de aceitar as determinações de suas próprias leis autônomas e também de todo o conjunto de leis do Estado. Então veja aquela ampla formação do homem, moral e cidadão, né? Indivíduo e cidadão. Essa primeira etapa do processo de educação será aquela que busca apenas disciplinar o físico, para tornar no futuro possível a moral. Justamente sobre essa educação física, educação da natureza, se formarão o espírito e a capacidade de julgamento de uma criança. O primeiro momento, diz Kant, é considerado negativo,
no sentido dele afastar a criança da animalidade que existe nela, preparando a criança para que possa instituir positivamente a humanidade, nesse sentido que é a instrução nesse primeiro momento. O caráter negativo diz respeito às precauções e cuidados que devem ser observados para o não comprometimento da criança com problemas maiores. Deve-se saber aproveitar os desafios da natureza para ensinar. O que Kant busca mostrar nas primeiras páginas do tratado sobre a educação física é que as disposições primitivas da natureza não devem ser nem desviadas nem corrigidas. É necessário colocar a criança em frente dos problemas e provocações proporcionados pela natureza. Pois para aprender, dirá Kant, é necessário sentir. É fundamental afastar tudo aquilo que possa ser suscetível de diminuir as potencialidades físicas e intelectuais da criança. Aí sim, eu preciso afastar isso que possa diminuir as potencialidades físicas e intelectuais da criança. O caráter dessa primeira educação é apenas preocupar-se com os cuidados necessários para o bem-estar da criança. Com isso está aberta a possibilidade do pleno desenvolvimento do indivíduo, diz Kant. Kant busca evitar as tendências naturais que podem atrofiar o desenvolvimento das faculdades do homem. Em resumo, seguir a natureza é preparar a criança para os perigos da vida, fazendo com que ela possa perceber que existem limites. Mas esses limites são determinados pela própria atitude frente aos obstáculos impostos pela própria natureza. Nada daquilo que a natureza dotou o humano é desnecessário ou supérfluo. Apenas deve ser motivo de preocupação aquilo que pode interferir negativamente no progresso e desenvolvimento do indivíduo e de suas potencialidades. O segundo momento da divisão da educação física, veja que a gente ainda está em educação física, né? Apresentado por Kant, diz respeito à educação intelectual. Podemos afirmar que o sentido último da educação intelectual é o desenvolvimento da inteligência, isso é grosso modo. Por isso, ela é considerada como uma das etapas mais importantes da análise da educação em Kant. Ela trata da cultura da alma, esse é o termo utilizado por Kant, que ele chama igualmente de física. Mais precisamente, a educação intelectual se encontra fundada sobre a cultura física do espírito, que tem como meta a destruição das raízes da corrupção e dos impulsos anárquicos, que são próprios do ser animal humano, ser humano animal. A educação intelectual, conforme encontramos definida por Kant, não é apenas uma acumulação de conhecimentos, mas uma formação que leva o indivíduo a progredir em direção ao desenvolvimento de sua capacidade de pensar de forma autônoma. Nesse sentido, a educação intelectual é diferente da cultura moral, que diz respeito à liberdade. E essa última, que é o objetivo último da educação. Enquanto a cultura, que analisaremos adiante, diz respeito principalmente a tudo aquilo que é prático e não mantém qualquer relacionamento com os sentidos e os prazeres, a educação intelectual tem como sua principal tarefa adquirir os meios necessários para a possibilidade de uma vida em sociedade. Através do desenvolvimento da capacidade intelectual, a educação ultrapassa mais um degrau em direção ao seu fim último. A cultura física, essa cultura física agora de Kant, é a segunda parte da educação física, é dividida por Kant em cultura livre e cultura escolástica. A primeira, a cultura livre, diz respeito ao universo dos jogos, que se mostra indispensável para a educação da criança. A cultura escolástica, por sua vez, possui como finalidade o trabalho, necessário para a união de coação e liberdade. Aqui um ponto interessante, tá? Eu trouxe isso aqui, sem saber se eu ia ter tempo de trabalhar um pouco com esse dado, mas eu acho um dado que é muito importante nesse texto do Kant sobre a pedagogia, é essa diferenciação e essa aproximação que ele faz entre jogo e trabalho. Isso é muito interessante, porque tem, claro, tem sua tradição, se a gente fosse pegar a tradição luterana, por exemplo, a gente vai ver muita coisa próxima a essas ideias trazidas por Kant, mas é interessante para ver a importância que Kant dá ao momento de diversão, ao momento de
prazer que a criança tem no jogo e como isso pode ser indicativo de um futuro onde o trabalho passa a ser fundamental para o indivíduo, como isso pode vir a ser primordial para que se tome o trabalho também com o mesmo prazer e a mesma satisfação que se tinha com o jogo. Eu vou tentar passar alguns dados sobre essa passagem, porque eu acho bastante interessante, e pode suscitar, inclusive, uma análise comparativamente com o que a gente vive contemporaneamente na questão da educação e na questão do trabalho. Então, Kant vai dizer o seguinte: a criança é levada individualmente, segundo os seus desejos e sua sensibilidade, a conceber qualquer atividade com que logre ocupar-se. Com isso, ela se distrai e ela é conduzida a aprender a conviver com o outro, superando o seu egoísmo natural. Então, a primeira etapa, aquilo que a gente encontra hoje, quando a gente fala de pedagogia, por exemplo, a gente encontra isso. Para que serve o primeiro momento da educação das crianças? Sociabilidade, etc. Está lá em Kant, mostrando por quê. Só que o Kant vai mais além. Ele não é só a questão da sociabilidade, ele está dizendo o seguinte: ele está superando o seu egoísmo natural. Quer dizer, a primeira etapa de ultrapassar esse estado de animalidade em direção a uma humanidade. Ao mesmo tempo que distrai, diz Kant, o jogo serve para provocar o exercício da inteligência. O jogo possui um caráter fundamental para o desenvolvimento da capacidade intelectual, visto que ele geralmente está na origem de uma descoberta ou de uma reflexão científica, diz Kant. Por isso é importante estabelecer jogos que propiciem exercícios que favoreçam o desenvolvimento das faculdades físicas e intelectuais. Mas, diz Kant, também é importante que não se imponham os jogos às crianças. A escolha é fundamental na tarefa, pois ela mesma já constitui um aprendizado de relacionamento, de grupo. O que a gente vai jogar? Vamos combinar como é que vai ser a regra do jogo. A escolha é fundamental. Nesse sentido, diz Kant, podemos dizer que a função primordial do jogo se cifra em oferecer às crianças a chance de irem ao encontro da satisfação e da diversão, a fim de progressivamente serem fortificadas do ponto de vista físico e intelectual. Por tudo isso, o jogo é fundamental para o desenvolvimento da imaginação, das faculdades naturais, do entendimento e principalmente para a cultura da razão. Mas o jogo não representa apenas divertimento, passatempo, brincadeira. E aqui Kant começa a falar de trabalho. Ele também é ocupação, do mesmo modo que o trabalho é ocupação. Diz Kant, eu cito, o homem precisa de ocupações, inclusive daquelas que implicam um certo constrangimento. Fim da citação. A dimensão humana e prática do jogo é evidente. O jogo entendido primeiramente como ocupação, para em seguida ser erigido em trabalho, fazendo obstáculo, desse modo, ao surgimento do tédio, por exemplo. O trabalho é o ponto culminante do processo iniciado através do jogo. A finalidade do jogo acaba por ser garantida pelo trabalho. E Kant ressalta o papel do trabalho no processo pedagógico, mostrando que, através dele, o caminho para o inteiro cumprimento do desenvolvimento da razão estaria assegurado. Antes de tudo, e aqui volta, veja que interessante, né? Kant vai dizer, o trabalho é obediência. Sem dúvida, o trabalho é de grande importância para a compreensão do processo de educação, já que supõe duas condições fundamentais apresentadas por Kant. A coação, uma delas, e uma ocupação que permite ao indivíduo um esquecimento de si mesmo. Por isso, e eu cito Kant sobre esse esquecimento de si mesmo, Kant diz, o homem deve permanecer ocupado, de tal modo que, tendo em vista o fim que almeja, se realize sem sentir-se a si mesmo. Fim da citação. O trabalho oferece a possibilidade que se vislumbre o problema fundamental da humanidade e da razão em sua dimensão transcendental e histórica. O trabalho é o ato pelo qual o indivíduo compreende o futuro do mundo e o seu próprio futuro. O indivíduo pode, através do trabalho, descobrir a universalidade nele mesmo, sentindo a responsabilidade do mundo e a autonomia de sua consciência. No processo inteiro da educação, o trabalho representa de maneira mais clara a saída do indivíduo humano de sua situação selvagem, pois sua natureza animal é afastada pelo e através do trabalho.
Chegamos ao terceiro momento e mais importante ponto da educação física. É apresentado por Kant, ele vai dar o nome de cultura. Segundo, podemos encontrar no texto sobre a pedagogia, a cultura é a parte positiva da educação física, diz Kant. A cultura serve como uma propedêutica para o acesso do indivíduo às leis morais. É através do processo que perpassa a cultura que Kant pode afirmar um desenvolvimento e um progresso em direção à educação moral. Nesse ponto, devemos estar atentos para evitarmos concluir apressadamente que a cultura é já uma educação moral ou a educação moral. Kant vai estabelecer claramente uma distinção entre uma e outra. A moral necessita da cultura, mas não se restringe a ela. Uma análise da cultura, mais precisamente da cultura do julgamento e da cultura moral, vai nos fazer perceber que a atividade do aluno, atividade baseada sobre sua capacidade de discernimento, de lucidez, de responsabilidade, leva a uma obediência da lei moral unicamente por respeito. Por isso, diz Kant, entre a educação física e a educação moral existe essa diferença. A primeira é passiva em relação ao aluno, enquanto a segunda é ativa. É necessário que ele veja sempre o fundamento e a consequência da ação a partir do conceito do dever. Fim da citação de Kant. Assim, a tarefa da educação moral obriga o cumprimento de dois momentos. O primeiro deles, provocar o exercício de seu julgamento moral para todas as ações que o sujeito cumpriu ou para aquelas que ele quer cumprir, de modo a fazer com que ele possa discernir se elas são objetivamente conformes à lei e a qual espécie de deveres elas correspondem. Segunda, deve-se levá-lo a examinar se as ações estão também subjetivamente de acordo com a lei. Isto é, se elas não são somente de fato corretamente morais, mas se elas detêm uma intenção moralmente boa. Portanto, tudo nos leva a ver que Kant se ocupa não em desenvolver, num primeiro momento, os princípios que fundam a moralidade deste ou daquele ser racional, mas em indicar apenas as condições de sua aplicação e de sua execução. Com isso são suplantados os primeiros problemas para o desenvolvimento da moral, pois é possível ultrapassar os limites dos sentidos e toda a dependência da natureza. São afirmadas sua faculdade de juízo e sua infinitude enquanto ser moral, para além da animalidade. O âmbito do sensível, palco inicial da educação, nesse primeiro momento, é ultrapassado pelo âmbito do inteligível. A natureza é suplantada pelo uso da razão. E entramos no segundo momento, se puder mudar o slide, por favor. Isso. Que é a cultura moral. Se fundamenta em máximas e não sobre a disciplina. Né? Antes de chegar aqui, eu gostaria só de comentar essa distinção entre a cultura moral e a educação moral. Enquanto a disciplina serve para impedir os defeitos, a cultura moral serve para cultivar a maneira de pensar. A disciplina, aquela que a gente via antes, libera a criança de suas tendências animais e sua rudeza. A cultura moral, por seu lado, concerne as regras da conduta humana, ao respeito à lei e ao uso do pensamento de um ser racional. A importância da formação do caráter, então, em Kant é fundamental, pois ela serve para determinar as capacidades das crianças para viver em sociedade e obedecer às leis da humanidade. As máximas que nós trabalhamos aqui na cultura moral, diz Kant, podem ser divididas em dois tipos, máximas da escola e máximas da humanidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso por questão de tempo, senão eu vou me alongar demais aqui na questão da aprendizagem. Eu vou passar imediatamente para esse segundo ponto da educação moral, que é essa finalidade última do processo de educação proposto por Kant. Se tivéssemos que responder em uma frase qual a finalidade da educação em Kant, diríamos, é a educação moral. Mas não devemos nos apressar. A educação moral não é o ensino de normas e regras morais, obviamente. Antes, é o próprio pensar por si mesmo. É a autonomia. A autonomia é o caráter fundamental para o desenvolvimento da razão e da moralidade, vai ser requerido como princípio para a possibilidade da educação moral. Não há pretensão de ensinar a virtude,
Ou, em outras palavras, ensinar moral, diria Kant. Nesse caso, diz o nosso filósofo, ao se pretender ensinar moral, obriga-se a criança a pensar através de regras já determinadas. Ora, isso é justamente o que Kant abomina, a heteronomia. A ideia de uma educação como formadora do caráter moral do indivíduo requer um pensamento autônomo. Apenas com isso é possível a postulação de uma educação que atinja a sua mais alta finalidade. Na educação moral se abre a oportunidade para podermos pensar que o indivíduo logra almejar a totalidade de seus desígnios superiores. Todo plano ou projeto de educação possui uma dupla vocação, diz Kant. A de formar o indivíduo de maneira que ele possa responder às exigências da vida em sociedade, e a de torná-lo livre, consciente e responsável. Ou seja, a educação moral no conjunto de seus caminhos busca sempre a totalidade da destinação moral do indivíduo humano. Com isso, vemos que a união entre o social e o moral, o âmbito político, o âmbito social e o âmbito da moralidade, é trazido à luz pela educação moral. É através dela que podemos vislumbrar o caminho para a finalidade suprema do ser humano, passando por todo o processo de educação, do esclarecimento, da vida e sociedade, até atingir sua meta final, a saber, moralizar o ser humano. Eu aqui quero abrir só mais um parênteses pequeno, rápido, porque o Kant vai dizer que essa idade da educação vai até cerca dos 21 a 24 anos. Tá? Mas, em compensação, a gente pode entender, e eu acho bastante pertinente fazer essa relação, desse texto sobre a pedagogia, com o texto sobre o Aufklärung, sobre o esclarecimento. Resposta à pergunta, o que é isso, esclarecimento? Aonde me parece, e aí é uma tese que eu busco sempre mostrar, que aquele processo de esclarecimento é ainda um processo de educação, mas é um processo de educação já de pessoas que já passaram pela primeira fase. Essa fase até os 21, 24 anos. Embora Kant não dê datas cronológicas afirmadas no texto, a gente pode entender isso, que o primeiro momento é esse momento da educação propriamente dito, da pedagogia, e o segundo momento é do esclarecimento da razão. Porque tudo isso faz parte de um grande processo que é a finalidade, que é a moralização do humano, do ser humano, não do indivíduo. Segundo Kant, a etapa suprema do desenvolvimento moral é a consolidação do caráter. Consiste na resolução firme de, cito, querer fazer algo e colocá-lo realmente em prática. Fim da citação. Essa consolidação implica uma confiança em si, que determina os comportamentos do sujeito humano numa sociedade. E eu cito Kant, pois um homem que toma uma decisão e não a cumpre, não pode ter confiança em si mesmo. Fim da citação. O indivíduo que toma uma decisão qualquer, obedece verdadeiramente a uma lei superior, uma lei da razão, que o dirige ou leva ao fim da ação. A questão é que nos é impossível determinar e verificar a intenção ou o princípio que guia sua vontade. Mas ao menos é certo que a tentativa de defender seu próprio ideal nos leva a pensar que sua consciência está em concordância com a razão. A fim de fundar um caráter moral nas crianças, torna-se necessário dar a ela deveres, diz Kant. E cito mais uma vez, é preciso ensinar-lhes da melhor maneira, através de exemplos e com regras, os deveres a cumprir. Esses deveres são aqueles costumeiros, que as crianças têm em relação a si mesmas e aos demais. Esses se deduzem da natureza das coisas. Fim da citação. Quando Kant fala de natureza das coisas, ele busca interrogar e investigar aquilo que há no fundo do ser. Isto é, aquilo que é necessário explorar para se obter o que realmente funda e torna possível a experiência moral. Em outras palavras, ao impor deveres às crianças, estamos buscando as causas primeiras da autonomia da vontade. Aquele que não possui a ideia do dever, não poderá aplicar praticamente as virtudes dos deveres para consigo mesmo e para com o outro, porque ignora de fato o respeito à lei e a ideia de humanidade em sua própria pessoa. Esse momento aqui, eu faço uma aproximação com dois outros textos de Kant de forma bem direta. Eu cito a metafísica dos costumes, não a fundamentação, a metafísica dos costumes, onde Kant fala dos deveres para consigo mesmo e deveres para com o outro, na doutrina da virtude, e também na fundamentação da metafísica, quando ele fala da necessidade para com o outro e da ideia de humanidade em sua própria pessoa, que é a ideia de dignidade humana, né?
Portanto, diz Kant, instruir a criança com deveres, fazer dela um ser racional, é uma necessidade, pois o indivíduo humano não é um ser moral por natureza. Ele torna-se moral apenas quando eleva a sua razão até os conceitos do dever e da lei. Como foi dito acima, a formação do caráter é a etapa suprema do desenvolvimento moral. Para Kant são 3 esses momentos essenciais do processo de formação. Eu vou apenas citá-los, eu não vou tratar de cada um deles para a gente poder cumprir o nosso prazo aqui, né? Kant vai falar da obediência, veracidade e sociabilidade. Então, esses são os 3 momentos para a formação do caráter, que é o próprio desenvolvimento moral. Repito, obediência, veracidade e sociabilidade. Né? Bom, com a interiorização, nós já vimos, que a interiorização, conforme Kant nos mostra, leva à autonomia. Né? Tendo em vista o fator essencial da autonomia, Kant não recomenda que na educação moral hajam castigos e prêmios. Né? Tampouco que se busca a imitação de modelos ou heróis. Se, lá na educação física, castigos até poderiam ser vistos como recursos inevitáveis, na educação moral não são recomendados. Aqui no texto de Kant tem uma aproximação com Locke. No texto sobre a pedagogia de Locke, é um texto que não tem tradução para o português, né? Pelo menos para o português brasileiro, tem uma tradução portuguesa de Portugal. Mas a gente encontra no texto do Locke uma defesa palmatória, por exemplo. Né? E o Kant parece que está trabalhando com isso, mas ele diz assim, olha, tem que ter limite também nesses castigos. Né? Ele não é tão radical quanto o Locke aparenta ser ali. Né? Mas ele vai dizer, na educação moral, não. Na educação moral não são recomendados nenhum tipo de castigo. O que resta de essencial no processo de formação moral, diz ele, é a solidificação do caráter moral das crianças. Para tanto, diz ele, cito, é preciso ensinar-lhes da melhor maneira, através de exemplos e com regras, os deveres a cumprir. Veja que sempre ele está falando de dever, fim da citação. Seguem, então, 2 classes de dever, que Kant vai tratar aqui e depois vai estar claramente exposto lá na Metafísica dos Costumes, que eu já citei anteriormente. São os deveres para consigo mesmo e os deveres para com os demais. Sobre a pedagogia, na Metafísica dos Costumes, o Kant fala desses deveres, ele dá uma pista de como é possível que se atinjam esses deveres, que se chegue a respeitar esses deveres, e aqui na pedagogia ele fala explicitamente, eu não vou passar todas as regras dele, mas que são várias citações, né, onde ele vai dizer que o homem deve ser comedido e sóbrio, não se deve deixar levar pelo prazer e a autossatisfação, não deve aviltar-se diante do outro, recobri-lo de cumprimentos para insinuar-se, deve evitar o orgulho e coisa assim. E os deveres para com os outros, por exemplo, ele diz que deve ser inculcado desde cedo nas crianças o respeito e atenção aos direitos humanos e procurar assiduamente que os põe em prática. Eu acho fantástica essa passagem, e é uma fantástica, a Karen vai falar depois da Martha Nussbaum. Martha Nussbaum é uma leitora de Kant, e a Martha Nussbaum vai trabalhar com essa ideia de Kant, principalmente na segunda passagem dos deveres para com os demais, que entra aqui em jogo a questão da empatia, a questão de colocar-se no lugar dos outros, que são caminhos para se chegar a essa condição. Né? Um dos exemplos de Kant, só para colocar aqui bem rapidamente, para ter ideia do que o Kant está falando, ele diz assim, cito, ao desprezo de uma criança com um pobre, sendo rude ou batendo nele, não se deve ensinar com palavras, como, tenha dó do pobre, é um pobre infeliz, coitado, mas sim tratar esse malvado, essa criança que cometeu isso, com a mesma atitude, a fim de que ele sinta que a sua conduta é contrária ao direito de humanidade. Veja que coisa interessante, falando de Kant, né, lá antes da formulação dos direitos humanos. Criança não possui de fato generosidade, diz Kant. O senso de dever é que precisa ser cultivado e ensinado. Bom, eu, a fim de encerrar, se pudesse mudar o texto, são apenas algumas considerações finais que eu gostaria de deixar marcadas aqui, né? São etapas do desenvolvimento da criança, que apenas por meio da educação é possível ao indivíduo almejar a liberdade, e apenas pela educação é possível uma sociedade de nações com povos e estados justos. Queria ressaltar isso com muita importância. Que a educação promove o indivíduo moral e o cidadão esclarecido. São 3 pontos importantes. E do nascimento à idade adulta, o papel da educação é fundamental para a consolidação da cidadania e da moralidade. Apenas para
são frases que eu acho que sintetizam o texto que eu tentei apresentar aqui por Kant, embora eu tenha sido mais didático do ponto de vista da leitura, né? Mas eu queria apenas acabar com uma citação de Kant, essa minha fala aqui agora, né? Uma citação um pouco mais longa, mas eu vou ler para vocês. Diz Kant assim: na educação, tudo depende de uma coisa, que sejam estabelecidos bons princípios e que sejam compreendidos e aceitos pelas crianças. Essas devem aprender a substituir ao ódio o horror do que é nojento e inconveniente. A aversão interior em lugar da aversão exterior diante dos homens e das punições divinas. A estima de si mesma e a dignidade interior em lugar da opinião dos homens. O valor intrínseco do comportamento e das ações em lugar das palavras e dos movimentos da índole. O entendimento em lugar do sentimento, a alegria e serenidade no bom humor em lugar da devoção triste, temerosa e tenebrosa. Eu acho que essa frase de Kant está no final do texto dele, eu acho que é fantástica, e depois ele começa a fazer uma crítica à religião, ao ensino religioso, né? Não vamos entrar nisso, que seria um outro momento para a gente trabalhar aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, desculpe se foi muito rápido, se eu passei rápido, mas é que o tempo era... O vigia está aqui ao meu lado, eu não posso dar a chance para ele me cutucar. Tá? Bom, muito obrigado, Celso, pela fala. Eu acho que essa passagem final aí podia ser a BNCC, né? Podia. Deveria, né? Deveria ser. A gente faz as questões no final, depois da fala da Karen, então eu passo a apresentação da Karen, né, a Karen Franklin da Silva, né, professora do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação, né. A Karen ela possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Filosofia e doutorado em Filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade de Toulouse. Fez pós-doutorado pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é professora titular da Universidade Federal do Paraná. Foi coordenadora da especialização em Filosofia da Educação, Ética, Política e Educação, e hoje atua na vice-coordenação da especialização em Filosofia da Educação e na vice-coordenação do curso de Pedagogia EAD da UFPR. É professora do curso de Pedagogia e demais licenciaturas e do mestrado profissional em Filosofia da UFPR. Organizou publicações da área de Filosofia e Direitos Humanos, Fundamentos da Educação e Direitos Humanos, publicou capítulos de livros relativos à educação filosófica, filosofia antiga, filosofia política, direitos humanos, entre outras temáticas. Dos livros, né, Karen, um que saiu agora, recentemente, né, que tem como título Uma Viagem pela Filosofia, o Encontro. E ela publicou outro livro que se chama também Filosofia no Ensino Fundamental. Bom, Karen, eu passo a palavra para você, cujo título da exposição é Martha Nussbaum e a abordagem das capacidades, um projeto de educação global. Fique à vontade. Alô. Esse aqui tá. Acho que sim, dá uma batidinha nele, senão você usa. Tá? Tá. Bem, primeiro eu queria agradecer ao convite do Mauro e da Poliana para essa mesa. É raro num debate da filosofia se abrir espaço para a filosofia da educação. Parece que não pertence a esse mundo, mas como... Vamos trocar aqui. Agora deu? Certo. Que parece que não pertence a esse mundo, mas reforço as palavras do Celso. O primeiro grande filósofo da educação foi Platão. Então, nesse sentido, eu, desde sempre, me sensibilizei com essa questão. Sobre também o problema do conhecimento. Então, a minha trajetória ela vem
de mestrado e doutorado, me preocupando muito com a antiguidade. E acho que a gente cresce, envelhece, e de repente eu me dou, estou trabalhando nos últimos tempos para tentar solucionar os problemas concretos da educação, entre eles um específico, que é o da educação filosófica. Então, nesse sentido, na minha trajetória, Martha Nussbaum surgiu como uma interlocutora e como uma filósofa que contribui sobremaneira para essa solução, né? Ultimamente eu tenho defendido, dentro de todas as políticas de diminuição de carga horária da educação no ensino mais perto, aqui, tá bom. Tá. Aí deu? Tá certinho. É que de repente tá. O que eu estava falando? Sobre a questão essa minha trajetória de me preocupar mais hoje com a educação filosófica e essa ampliação do ensino de filosofia, não apenas ficar restrito ao ensino médio, mas que ele avance ou retroceda para que ele se inicie no ensino fundamental. E essa é uma das minhas grandes bandeiras hoje, em termos de formação. Tá? Mas, para também cumprir a nossa meta, eu não quero me alongar, eu preparei umas anotações, um texto que pode ilustrar a nossa discussão de hoje sobre como abordar a educação de uma maneira muito mais sistemática. Tá? Você pode mudar. Isso. Nos últimos anos, então, eu tenho trabalhado na perspectiva de analisar algumas propostas da Martha Nussbaum sobre a problemática da formação humana e o impacto na elaboração de princípios educativos, seja no âmbito nacional ou no internacional. Na verdade, eu estou buscando elaborações mais viáveis no que tange os princípios do que concebemos como educação comprometida com a estrutura social global, a saber, uma educação capaz de promover a consciência de que não estamos sozinhos no mundo e que o afetamos e somos responsáveis por ele. Mesmo considerando que as análises de Nussbaum partem de propostas ou têm ponto de partida em contextos de estruturas educacionais como a Índia e os Estados Unidos, podemos pensar que a discussão sobre o desenvolvimento de capacidades é um assunto da educação global e afeta especialmente os países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil. Nesse sentido, esclareço que pensar em uma educação global que evidencia a abordagem das capacidades... Ui! O que deu aqui? O que deu? Só um minutinho, gente. Eu não... Espera aí. Está com pendrive? Não sei se eu tenho texto no pendrive. Voltou. Ah, é a bateria, gente. Ué, mas não está carregando? Está carregando. Eu preciso de um pendrive daí. Será que ele consegue voltar? Hã? Ah, por favor. Eu não sei se eu preciso. Ah, olha só.
Quero ver, deixa eu ver aqui. Agora, tela... Agora entrou uma tela azul. Deixa eu desligar, vou ligar de novo. Não? Esse teu, tá? Ixi. Isso aqui não está funcionando. Será que isso aqui está ligado? Será que não? Só tem o PowerPoint que liga aí. É, não. O PowerPoint? Não, tá. Espera aí, deixa eu ver. Só um minutinho. Vê se ali está funcionando. Às vezes é a tomada. É, agora deu. Foi? Voltou? Foi. Era a tomada? É a tomada. É, agora está carregando. Tá. Ah, desculpe, gente. Desculpe essa... A gente acertou o fio e pegou a energia. É. Falhas técnicas, né? Voltei. Voltei. Não que eu não podia ficar falando, mas daí vocês vão percorrer caminhos tortos. Tá bom? Eu tô lá nesse, ótimo. Então, como eu estava falando, essa discussão da Marta Nussbaum, ela foi... O seu início foi uma elaboração, uma discussão dela com a Amartya Sen, né? E os dois com John Rawls. Então, o ponto de partida aqui é a elaboração da teoria de justiça de Rawls e como isso decorre. Sobre isso eu não vou falar, eu vou diretamente na abordagem das capacidades, né? Tanto Nussbaum como Sen buscam discutir a questão das capacidades a partir das teorias da justiça, que levam em conta o liberalismo político. Então, claro que Marta é uma filósofa política e é dentro deste contexto do liberalismo que ela discute. Essas questões que envolvem ajustes sobre as concepções abrangentes de bem, mas que não podem estar fundamentadas em doutrinas metafísicas ou epistemológicas para se realizarem. Com essas questões como pano de fundo, penso que a questão educacional do século XXI se mantém como um grande problema local e global, pois oscila entre capacitar massas ou elites para o desenvolvimento, para que o desenvolvimento aconteça. No entanto, vivemos imersos em questões de disputa por legitimação e efetividade no campo da educação. Ponto de partida, então, são as considerações de Nussbaum sobre o desenvolvimento das capacidades humanas com vistas a uma educação comprometida com o desenvolvimento humano integral, que estaria baseada em sistemas liberais e democráticos, pensando que poderiam ser os únicos a acolher estruturas cada vez mais detalhadas, diversas. E, com isso, desenvolvendo-se no detalhe também. A relação que Nussbaum faz entre o desenvolvimento de capacidades e os direitos fundamentais ou os direitos humanos são importantes para compreender como sua proposta e argumentação buscam oportunidade em quase todos os contextos. Em sua obra Sem Fins Lucrativos, de 2015, Nussbaum expõe preocupações voltadas a compreender se seria possível educar um cidadão para viver em um mundo conectado e plural, que ao mesmo tempo tem mazelas locais profundas, sem uma garantia de que as humanidades estariam preservadas. Ela publica esse texto no auge das discussões sobre a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Sua argumentação se volta para a necessidade de mantermos a pauta das ciências humanas como um locus que viabiliza a educação comprometida com as capacidades.
mantém a democracia como necessária, pois permite acolher a diversidade e a pluralidade do pensamento, de modos de vida, de concepções de bem e de princípios. Nesse sentido, a hiperconexão, que é o que eu chamo esse nosso relacionamento planetário, né, é uma das preocupações de educadores mundo afora, pois pessoas devem estar preparadas para movimentar-se ou relacionar-se globalmente, de modo que possam usufruir de todas as conquistas da humanidade. A abordagem das capacidades apresenta a argumentação de que existem algumas mais fundamentais que outras, pois são as que garantem a dignidade de uma vida humana. Nussbaum é firme em relacionar a abordagem das capacidades às garantias de um sistema democrático, onde o livre pensamento e liberdade de expressão são o ponto de partida para outras capacidades que dão condições mínimas para uma vida humana digna. Nesse sentido, apenas com o pressuposto da liberdade que podemos compreender o sentido da abordagem das capacidades no desenvolvimento humano. E esse é um ponto fundamental para se entender. Pode mudar. Marta compreende a abordagem das capacidades a partir da postura educacional de Rabindranath Tagore, da Índia, na qual a mãe dele tem uma larga... a mãe do Amartya Sen estudou nessa escola de Tagore, e é com ela que a Nussbaum se desperta para esse olhar mais apurado do desenvolvimento global. Tanto de Tagore, né, como de John Dewey, entre outros que ela cita. Eu acho que estão aí. Ela compreende 3 capacidades básicas para a liberdade dos indivíduos. Capacidades importantes para se viver no mundo contemporâneo e que certamente são fundamentais para desenvolver nos humanos uma real perspectiva de vida que vale a pena ser vivida. A primeira capacidade apontada é a capacidade de autocrítica sobre si mesmo e suas próprias tradições. A segunda é a capacidade de ver-se a si próprio, não como um cidadão que faz parte de um determinado grupo ou região, mas como um humano que se encontra ligado a todos os outros por laço de reconhecimento e interesse. A terceira capacidade é a designada por imaginação narrativa, que equivale a ser capaz de pensar como será estar na situação de outra pessoa, de avaliar inteligentemente sua história e ser capaz de compreender seus sentimentos, desejos e as esperanças de alguém. E é justamente nessa terceira capacidade que eu tenho me debruçado em desenvolver algumas estratégias educativas e também literárias para tratar filosofia com crianças. E uma viagem pela filosofia é uma dessas obras que se destina a sensibilizar as crianças para os problemas filosóficos desde a infância. Se a primeira capacidade é aquela que consegue rever as tradições, costumes e leis com crítica, buscando sempre uma compreensão de si para além das esperanças e disposições culturais, naturalmente, se bem conduzida no processo educativo, primando pela liberdade de expressão e afastando os dogmatismos, vai desenvolver na geração futura compromissos com a racionalidade. Formará uma geração capaz de verificar a veracidade de tudo que vê, lê, ouve ou discute, capaz de reorganizar narrativas
e estabelecer critérios precisos para manter ou descartar costumes culturais. Nesse sentido, a primeira capacidade busca promover vivências sociais constitutivas de cidadania, preparando pessoas para suportar e compreender o diverso, o diferente, seja em opiniões, costumes ou religião. Desenvolver essa capacidade, seja nos indivíduos ou nos povos, como diria Rawls, constitui a assertiva de que são capazes de se reorganizar, impor mais racionalidade às relações humanas e tolerar o totalmente outro. Essa primeira capacidade é uma variação da posição socrática de uma vida examinada. Uma postura que, ligada à metodologia de Sócrates, parece reforçar a importância de construir o valor para a própria vida através de constante reflexão e avaliação. Já a segunda capacidade, que decorre da primeira, no sentido de expandir os horizontes do eu, concebe-se em meio a outros semelhantes e dissemelhantes, ou seja, eu tenho que considerar todos os outros. Compreende-se parte de um conjunto, né? Compreender-se parte de um conjunto, na verdade, é considerar que há uma inter-relação entre os seres humanos. É possível compreender que essa capacidade inicia nos limites da família e da comunidade e se alarga quando confrontada com outras culturas e povos. Assim, ser capaz de importar-se com o outro seria uma capacidade que se desenvolve desde a infância, criando uma sensibilidade interna capaz de permitir que as concepções de vida dos outros sejam computadas como justas, seja em sentido estrito, seja em sentido largo. E aqui eu falo no sentido de uma justiça global, de uma abordagem global. Com isso, compreendo na minha pessoa e nas demais a possibilidade de estabelecermos de modo amplo o que é justiça, considerando certos parâmetros de ação e suas garantias como acordadas e justas para todos. A disposição de compreender problemas alheios, seja de pessoas ou povos, torna possível que o contato de cooperação seja equitativo e proveitoso para todos, possibilitando correções humanitárias, correções históricas, correções sociais, estabelecendo critérios e princípios para decisões políticas, tanto internas quanto externas. Já a terceira capacidade compreendida como imaginação narrativa, cultivada principalmente nas artes e na literatura, tem um papel central na pedagogia de Tagore. Para desenvolver essa capacidade, é preciso assegurar uma escolaridade que capacite as pessoas a desenvolver a imaginação, bem como instrumentalizá-la para ser acessível. Mais perto? Instrumentalizá-la para ser sensível ao outro, seja uma pessoa ou um grupo, uma nação ou uma nação, né? Aqui a sensibilidade se alarga ao ponto de introduzir o conceito de solidariedade como princípios de ações. Nussbaum compreende, então, que a imaginação literária não é científica, mas que tem o poder de subverter o pensamento social e científico, pois usa a força irracional das emoções para se colocar no mundo. Quanto a essas questões, ela desenvolve especialmente em várias obras, mas eu posso citar a imaginação literária e a vida pública,
né, de 95, e Emoções Políticas, de 2013, especialmente. Ela comenta que colocar-se no lugar do outro em um primeiro momento pode ser difícil, mas quando se introduz a sensibilização através da arte e da literatura, as questões podem ser compreendidas a partir de dentro. E é daqui que a gente tem o conceito de empatia na obra dela. Retomo frequentemente essas capacidades que eu considero importantes para uma educação liberal e democrática, por compreender que são centrais em qualquer pensamento educacional que busque formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades e ativos em suas comunidades. Assim, as 3 capacidades descritas aqui buscam desenvolver possibilidades individuais de compreensão e envolvimento em atividades humanas que levam a vivências cidadãs e principalmente sensíveis às demandas locais. Nesse sentido, penso que a cidadania aí se expande de um modo a ser afetada por diferentes contextos globais. E, com isso, as demandas locais se mesclam a essas demandas globais, que se interrelacionam no aqui e agora. No entanto, tem compromissos em preparar pessoas para compreender e viver em um mundo efetivamente global, onde a afetação mútua leva a assumir responsabilidades. Tu pode mudar. Certamente o desenvolvimento das capacidades humanas estão diretamente ligados à forma como a educação é encarada em um país. Teoricamente, os países democráticos priorizam na educação a perspectiva de princípios de liberdade e de qualidade na construção lógica de crianças e jovens. Essas perspectivas são refletidas por metodologias onde o incentivo aos questionamentos, as perguntas e tentativas de resolução de problemas são o centro do educar. Nesses sistemas educacionais, se pode falar em justiça global, empatia e cooperação, pois são sistemas sensíveis ao alargamento das fronteiras e a uma nova ordem que se estabeleceu como mútua influência, e que essa nova ordem, na verdade, está sendo pensada desde o princípio do iluminismo, né? Então, tem raízes lá em Kant e outros. Quando os projetos educacionais se desenvolvem nas pesquisas, nas perspectivas estritas das necessidades do aqui e agora, expõem e sugerem que o lucro é o mais importante no processo educativo, e abundam os incentivos à educação técnica e tecnológica. Não há nenhum problema em se pensar que a maioria dos estados deve investir em ciência e tecnologia para retirar seus países de uma crise econômica ou de uma linha social desfavorável. No entanto, se não houver espaço para as humanidades, que promovem e resguardam os princípios democráticos, além de manter o cidadão vigilante sobre as investidas restritivas de governos ou instituições, os estados arriscam perder os modos democráticos que já conquistaram. Você pode mudar. Nos aponta para a crescente tendência dos países de minimizarem os estudos em ciências humanas em detrimento das ciências tecnológicas e exatas, mais propícias a contribuírem rapidamente para o crescimento econômico. Mesmo assim, diz ela, cito, de sem fins lucrativos. Não há modelos puros de educação para o desenvolvimento econômico em democracias sólidas, uma vez que se baseia no respeito aos direitos individuais. Fim de citação. Essas são políticas que não estão voltadas para a promoção e fomento da criatividade,
para a busca por soluções a partir das artes e das ciências humanas. Não apostam que a imaginação e a criatividade podem ser a grande saída na formação e no desenvolvimento humano. Assim, financiar preferencialmente ciências, tecnologias e engenharias pode tornar o país economicamente viável através de trabalhadores dóceis, porém, pouco adaptados para defender os objetivos da democracia. Na verdade, estamos vivendo uma dessas expressões no nosso dia a dia. Você pode mudar. Quando pensamos em democracia, sistemas educativos e financiamento ou diretrizes educacionais, dificilmente temos na mesa todas as cartas e as condições para o desenvolvimento. A questão do desenvolvimento está atrelada à questão do bem-estar social e da justiça nas sociedades. Nussbaum argumenta que é preciso estabelecer uma lista específica de capacidades humanas centrais, que podemos dizer que estão muito mais próximas dos direitos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, né? Mas essa lista elaborada por ela, que seria viabilizada a partir das 3 capacidades para a liberdade, que é essas que eu já mencionei aqui, buscam estabelecer instrumentos de comparação de qualidade de vida fora dos índices normalmente utilizados, que é o PIB, o PISA, né, da educação. Busca uma alternativa para qualificar a vida, né, é fundamental para legitimar outras formas de vida que não a puramente econômica e que tende a restringir o acesso das pessoas às ciências humanas e às artes. Você pode mudar. Aqui está a lista, a primeira parte da lista. Nussbaum elabora a lista de capacidades a partir de uma perspectiva kantiana, no sentido de considerá-la importante para a dignidade da pessoa, que deve ser tratada como um fim em si e não como um meio para servir fins de outros. Ela mesma considera que, na prática, tal princípio pode não ser absoluto e que o objetivo da justiça social pode acolher prioridades temporárias, mas que devem manter ligação com a perspectiva de estabelecer uma vida que vale a pena ser vivida. Nussbaum estabelece uma lista não definitiva e em constante reformulação, de 10 capacidades, que, segundo ela, devem ser consideradas a partir das diferenças culturais para acolher a perspectiva pluralista das sociedades. Você pode mudar para outra. Assinala nesse mesmo sentido que os itens que fazem a parte da lista sejam especificados de modo muito abstrato e genérico para deixar espaço para especificações e interpretações legislativas e dos tribunais, ou seja, dentro dos restritos países. Né? A preocupação de Nussbaum é relacionar os itens de sua lista com os do desenvolvimento das 3 capacidades para a liberdade. E sinaliza uma defesa de uma concepção educacional cosmopolita que promove o autoconhecimento e a percepção de que o limite das fronteiras não limita as relações e as influências globais. Nesse sentido, podemos considerar que a educação cosmopolita que Nussbaum defende está dentro da proposta de uma educação baseada nos direitos humanos universais, porém estabelecida em uma lista de capacidades que poderá ser interpretada dentro de diferentes perspectivas culturais. Com isso, o processo educacional de um país deveria incluir concepções de vida digna que
inclui todos os cidadãos que têm os mesmos direitos de acesso ao desenvolvimento de capacidades. A perspectiva de viver uma vida digna de ser vivida está presente na história humana desde a filosofia grega. É possível conceber que a humanidade desenvolveu um certo receio ou medo de ficar à mercê da fortuna. O desenvolvimento, então, um certo receio ou medo de ficar à mercê, né, dessa sorte, faz com que o avanço das humanidades estaria relacionado a esse incômodo, que no Ocidente, os fundadores de uma filosofia humana e ética foram ímpares em promover investigações metafísicas e científicas que visavam superar suas crenças e práticas comuns, né? Como a gente viu na origem da filosofia, essa mudança de perspectiva, né? Mas sempre buscando um certo manter o poder controlador da razão como aquele que estabelece a vida boa. Você pode mudar. Como podemos, então, elaborar essa abordagem das capacidades e situá-las em nosso próprio problema educacional? Tenho considerado que a proposta de desenvolver capacidades é um caminho quase que único para o enfrentamento dos desafios do século XXI. E que especialmente a terceira capacidade, a da imaginação narrativa, é chave para essa conquista. Contemporaneamente, não temos consenso sobre o que seja uma vida boa ou uma boa vida. Alternamos entre a aquisição de bens, baseada fortemente na educação profissional e voltada às ciências e tecnologia, e a perspectiva da saúde mental e bem-estar social, que hoje é o nosso foco, né? Baseada na educação voltada para as humanidades e as artes. Uma daria conta das diretrizes que permeiam o desenvolvimento calculado pelo PIB, né? Outra baseia-se no desenvolvimento que considera a justiça social, né? E essa justiça social realmente leva em conta outras formas de se estabelecer a qualidade de vida. Uma delas, eu não sei se vocês conhecem, é a felicidade interna bruta, o FIB, né? Penso, então, que hoje, principalmente após a pandemia, temos nos preocupado em refletir sobre como fazer para que as próximas gerações tenham capacidades de lidar mais saudavelmente com essas ocorrências. Certamente continuamos na perspectiva de que uma vida boa está em conexão com uma vida autossuficiente, imune às incursões da fortuna. E que, sob certo ponto a razão desempenha um papel importante nessa busca de autossuficiência. Porém, cresce a necessidade de desenvolver capacidades para a empatia, que, segundo Nussbaum, estariam ligadas à imaginação narrativa, onde a literatura e as artes são fundamentais para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, penso que, ao mantermos a educação equilibrada entre ciência e tecnologia e as humanidades, podemos promover um amplo espectro de reflexões sobre a vida boa, no sentido de permitir significar e respeitar diferentes modos de vida e diferentes concepções de vida, ou de vida boa ou de boa vida. Os princípios políticos que regem a sociedade precisam fazer parte das reflexões sobre os processos produtivos e econômicos, que disseminam diferentes modos de vida. Assim, penso que a contribuição de Nussbaum para a reflexão educacional contemporânea, ou seja, com a abordagem das capacidades, reforça a visão de que a educação deve estar a serviço das pessoas e não de índices econômicos de desenvolvimento. Saber-se capaz
de viver uma vida que vale a pena ser vivida é uma das garantias de que estamos no rumo certo. E agora, apenas para finalizar, eu apresento uma questão. Nós estamos no rumo certo? Obrigada. Pode mudar Você pode mudar o último. Isso. Muito obrigado pela exposição. Eu agradeço imensamente as duas falas. E eu abro espaço para as questões. Se alguém tiver alguma questão, por favor, se manifestem. Se não, eu tenho duas questões, uma para cada um. Eu vou começar pela Karen. Você tem uma questão também? Posso fazer? É que eu fiquei curioso com eu não conhecia a Marta Nussbaum, então foi uma surpresa boa essas reflexões sobre uma educação. E me chamou muita atenção na sua fala, quando você definiu as primeiras 3 capacidades centrais. Você teve depois uma lista com 10, mas você teve o primeiro momento, né, com 3 ideias, que seriam as 3 capacidades. Autocrítica, né, ver a si mesmo como humano que se encontra ligado a todos, né, imaginação narrativa. Nessa segunda capacidade, eu perguntaria se ela tem alguma consideração ou alguma possibilidade em sua teoria de ver-se para além do universo humano. Seria isso possível? Ou essa abordagem global é restrita ao Homo sapiens? Essa é uma questão que me atormenta há muito tempo, e eu acho que uma não quer dizer, uma questão. O Rousseau, né? O Lévi-Strauss também, de certa maneira. Quer dizer, começa-se com o especismo, termina-se com o etnocentrismo, com o racismo. Quer dizer, uma educação tem que ser sempre para além do humano, de acordo com essa leitura do Rousseau, do Lévi-Strauss e tudo mais. Queria saber dela se existe isso também. Aí depois eu faço a questão para o Celso. Sim. Obrigada pela pergunta, eu acho que é uma excelente pergunta, porque dentro dessas 3 capacidades que ela chama capacidades para a liberdade, para se conquistar aquela lista de 10. Né? Então, essa segunda, que é a percepção de que nós não estamos enraizados localmente e que o globo terrestre é uma coisa só e que a gente se relaciona com todos no mundo, ela justamente tem na lista de 10 o 8º ponto dela, que ela chama outras espécies, né? Que é ser capaz de viver e relacionar-se respeitosamente com animais, plantas e o mundo natural. Ou seja, ela tem essa visão de que o cuidado com a natureza faz parte dessas capacidades humanas que devem ser desenvolvidas desde a infância. Então, essa é um ponto. Você econômica dá para me ouvir? Está acabando, não está carregando, né? Aí. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora e ao professor pelas falas, achei muito boas. A minha pergunta aproveita o tema exposto pela professora Karen para jogar a bola, vamos dizer, para o professor Celso. Que, enfim, você comentou no início, professor, da sua exposição, que essa reflexão sobre a pedagogia do Kant encontrava embasamento também em alguns textos que tratavam do problema da história, né, como a ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita e tal. E teve alguns momentos da sua fala que você meio que abordou, assim, meio que tangenciou esse tema, né?
Por exemplo, quando você falou numa das frases que a educação é uma arte aperfeiçoada por várias gerações, né? Ou ainda de que ela concerne a espécie humana como um todo e não só o indivíduo, e ali no final aquela frase que foi trazida de que apenas pela educação é possível uma sociedade de nações com povos e estados justos. Então eu queria que você comentasse um pouco essas reflexões do Kant sobre a pedagogia que foram trazidas à luz desse movimento da filosofia política e sobretudo da filosofia da história do Kant. Obrigado. Eu que agradeço a tua pergunta, Gabriel. Vamos lá, vamos tentar explicar um pouco como é que isso funciona. Eu acho que essa relação final desse momento que eu tentei trazer aqui, essa abordagem que eu dou ao Kant, para que não se torne apenas uma visão simplista, eu diria aqui, de que quando Kant fala que a finalidade da educação é a finalidade da formação moral. Mas sim também e principalmente ela diz respeito à capacidade da formação política, né? E nesse sentido é que eu falo de cidadania e indivíduo. Isso acontece de uma forma muito significativa quando a gente faz a aproximação dos textos, e eu trouxe, imaginando que isso pudesse vir a ser questionado, veja que coisa interessante, né? Eu trouxe essas duas traduções, né, que são parte da coleção das obras completas de Kant, aonde você vai ver que tanto no volume 1 como no... aliás, desculpa, o volume 11 e o 12 são os volumes finais dessa obra, você vai ter Pedagogia 1 e Pedagogia 2. Aí você diz assim, nossa, mas o Kant escreveu tanto sobre pedagogia? Não, esses textos estão juntando justamente os textos da antropologia e da história da filosofia e de política. Aqui você vai estar, nesses volumes você vai ter a ideia da história no ponto de vista. Por que esses textos são unidos e são feitos assim? Justamente porque eles dão essa ideia dessa composição que eu estou buscando aqui. Então, quando Kant afirma ali, por exemplo, que a finalidade da educação é a formação do indivíduo moral, mas que também, antes disso, ele precisa passar pelo processo de formação do cidadão. É porque ele está pensando naquilo que ele coloca em todos esses textos da história como a finalidade da educação, da sociedade justa, desculpe. Né? Que ali seria o máximo que a espécie humana atingiria no mundo, sem que precisasse recorrer na Terra, que seria impossível, né? Uma sociedade de anjos, no caso do reino dos fins, que é uma postulação do ponto de vista moral. Tá? Então é nesse sentido que faz essa aproximação, entende? A ideia principal, aqui, a ideia de trazer isso, é você mostrar como esse processo de educação de Kant, ele é um processo, e isso é muito interessante da gente pensar, ele é um processo que ele se dá no indivíduo, mas ele não é para o indivíduo, ele é para a humanidade. Eu acho que aí é uma sacada interessante, sabe? Você parar e pensar isso e dizer o seguinte, poxa, quando eu estou falando de educação, e eu vejo um pouco disso na Nussbaum também, como a Karen apresentou, né? Se vê até pela resposta que você deu agora para o Mauro, eu leio isso também. Eu não estou educando aquele cidadão, por isso que a Nussbaum se ocupa muito de falar global, né? Educação global, não apenas local. Quer dizer, superar esse momento, eu diria aqui com o mau uso do termo nessa aplicação, mas esse momento comunitário, né? De apenas ser focado num centro, num único polo, né? Tanto o Kant, quer dizer, o Kant, depois a Nussbaum, como uma kantiana também, ela vai acabar correndo para esse lado, para essa visão cosmopolita, essa visão global, essa visão maior. Então, por isso, nesse sentido, é que eu trago essa questão do político aqui também, tá? Claro que a gente poderia... É uma questão árdua, sabe, Gabriel? Isso aí é uma coisa complicada, mas complicada que eu digo assim, é penosa da gente explicar em poucas palavras as várias nuances que o Kant vai dar ao longo de sua obra. Aqui eu fiz uma tentativa de aproximar isso aí, mesmo que de forma rápida, assim, para a gente trabalhar, mas existe, sem dúvida, eu tenho certeza que existe essa ligação, e ela é mais forte do que a gente imagina, né, entre esse processo da formação do indivíduo moral e do cidadão justo, né, para uma sociedade justa aqui na Terra. Alguém tem mais alguma questão? Senão eu faria a última questão. Você tem? Eu passo a palavra para você, se der tempo, depois eu faço, então. Bom, obrigada, professores, primeiramente. Eu não sei se eu estou pensando certo, faço meia-culpa aqui, que eu sou do primeiro semestre de filosofia, então me desculpem se eu falar besteira, não li nada ainda.
E só que eu fiquei pensando, professora, até ano passado, há bem pouco tempo, pelo livro da Roudinesco, da Soberania do Eu, como que a gente lida? Tá bom que você está educando um indivíduo para a humanidade, acho que eu entendo isso que o professor acabou de explicar, só que eu fiquei pensando, numa era do indivíduo, em que isso está cada vez mais radicalizado, como que você vai para a escola e educa esse indivíduo para a humanidade, pensando nessa total radicalização desse eu, que se fecha ou nos seus, né, pequenos grupos extremos, e, enfim, e daí eu falo de grupos de maneira ampla, não só nos extremistas. Então, como que a gente pensa nessa educação para a humanidade partindo dessa situação? Acho que não sei se a pergunta se fez clara, mas é mais ou menos pensando nessa, que me parece uma contradição, pensando hoje, né? Não sei se então não sei se tem resposta também. Mas, enfim, fiquei aqui pensando enquanto você falava, e o professor também. Exatamente. Esse é o desafio da... Onde é que liga? Liga. Bom. Esse aqui tá. Fale mais perto. Alô. Eu acho que esse é o nosso desafio, realmente. Numa era que constrói, a partir lá do século XIX, mas se materializa no XX, aquilo que se chama individualismo, ou seja, um voltar para si, até mesmo se desenraizando em muitos sentidos, mas, ao mesmo tempo, nós chegamos a um ponto que temos que refletir que a gente não vive sozinho, que a gente se afeta e que a gente precisa do outro. E essa necessidade do outro, por vezes, não está muito evidente no conjunto educacional. E a Nussbaum, ela tem uma reflexão sobre isso, porque, por mais que um ser adulto pense que ele é autossuficiente, autônomo, a maior parte da vida dele ele não é, porque ele é criança e um dia será idoso. São pessoas que dependem de outras pessoas. Então, não há uma autonomia absoluta nesse sentido. E o grande desafio da educação hoje é justamente transformar esse indivíduo em um indivíduo empático. E é por isso que eu insisto na literatura. Hoje, parece o meu mantra. Crianças precisam ler, discutir sobre o que leem e discutir filosoficamente sobre o que leem. Né? Da imaginação. Exatamente. Exatamente. Exatamente, porque é pelo meio das artes e, em geral, que a gente inventa, né? Cria alternativas para o mundo. Sem investir nisso, não estamos no rumo certo. Acho que a gente tem tempo para mais uma última pergunta. Se alguém gostaria de fazer, eu vou fazer então. Vou aproveitar o monopólio do microfone. Celso, é impressionante, né, esse texto, como tem uma herança muito forte do Rousseau e um diálogo muito forte com o Rousseau. E meio que você já respondeu essa questão que eu pensei em fazer, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais isso, né? Quer dizer, o Kant está inserindo essas etapas, né, como o Rousseau ali no Emílio, como uma educação privada do indivíduo. Quer dizer, o Rousseau tem uma concepção de educação pública que está longe ali do Emílio, mas ali no Emílio é uma educação do indivíduo. Esse é o meu entendimento. Ou o Kant tem, aqui nessas reflexões sobre pedagogia, um projeto de educação pública também. Eu acho que, pela sua resposta, a educação é do indivíduo com finalidade pública, mas não há um projeto de educação pública, salvo engano meu. É uma boa pergunta, Mauro, porque Kant propõe uma educação pública. Ele faz, inclusive, foi uma parte que eu não abordei aqui, porque eu achei que não seria necessário, na demonstração
das etapas, mas inclusive eu comento um pouco sobre isso no início do texto, que eu apresentei hoje, onde ele fala dos modos da instrução, né, da educação prática ainda, da educação física, desculpa, no primeiro momento, do jogo, etc. E ele faz toda uma análise das escolas da época, onde ele fala, por exemplo, quando ele fala da cultura, que ele divide a cultura, lembra-se, cultura livre e escolástica? Essa cultura escolástica, ele vai falar dos institutos, inclusive ele chega a falar dos institutos de educação da Alemanha na época, e de como alguns servem como modelo que deveriam ser seguidos por outros. E o interessante é que o modelo que ele toma, como ele dá a pista que seria um dos melhores a serem tomados, é uma escola totalmente pragmática. Isso é curioso também de se perceber, porque, mais uma vez, a gente vai ver a força que Kant dá nesse primeiro início do processo de formação à questão heterônoma, né? Aquilo que vem de fora, mas, sem dúvida, ele está usando, com relação a Rousseau, sim, sem dúvida, ele está trabalhando com Rousseau o tempo todo, tanto que ele cita nominalmente Rousseau em várias passagens do texto, ele diz assim, conforme Rousseau, ou então... como errou o Rousseau. A gente teria que, como mal demonstrou Rousseau, né? Isso não funcionaria aqui assim e tal. Mas esse é o Kant dando aula lá e mostrando. Ele está fazendo sim, mas ele se ocupa, e ele tem toda uma passagem do texto, nesse primeiro momento, onde ele vai trabalhar com os institutos, onde ele vai trabalhar com a questão da educação pública. Inclusive, ele fala da educação, nesse momento ele fala da educação, e aqui a gente pode compreender já claro que fazendo uma leitura contemporânea de um Kant, né, onde ele critica, por exemplo, a educação que é dada aos príncipes, né, que é uma educação dada aos príncipes dentro dos castelos, no lugar de que eles fossem levados às escolas. Isso é bastante interessante, porque, inclusive, daqui suscitou uma discussão, há um tempo atrás, numa das Ampófis da vida, sobre se o Kant, sobre se a gente poderia, a partir disso, tentar fazer uma interpretação, uma leitura, ou pelo menos tentar verificar uma fundamentação para que desse consistência ou não à educação... Não, a privada, a escola em casa, como é que é? A homeschooling. Que seria mais ou menos isso, havia uma comparação entre a homeschooling e a educação que o Kant critica, que é dada aos príncipes. Onde você só escuta aquilo que você quer, onde você só vê aquilo que você quer, dentro de um mundo que é apartado do mundo real e efetivo. Então, nesse sentido, sim, o Kant está trabalhando com a questão da educação pública também, né? Educação de fora, e não só da educação individual ou privada também, né? Bom, gente, eu acho, então, pelo horário, a gente encerra, então, essa mesa. Vamos fazer um rápido intervalo e 4h30 estaremos de volta com a mesa da Poliana e do Ricardo, e minha mediação, monopolizarei o microfone mais uma vez. Isso é ótimo. Vai levar para casa o microfone. Obrigado, até já. Obrigado.